Julho Verde é o mês da campanha nacional de prevenção de câncer de cabeça e pescoço. E é também o tema do nosso Entre Elas de hoje. Para falar mais sobre o Julho Verde e os problemas femininos que acometem esses órgãos, cabeça e pescoço, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a fonoaudióloga Aline Ferla e também a médica endocrinologista Renata Steiner, certo, Betiol. Meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Estamos bem felizes que vocês toparam, conseguimos fechar na agenda de vocês um horário. E a gente gostaria de começar perguntando para a Aline, que é a representante local da Associação de Câncer de Boca e Garganta, ACBG Brasil, né? Nossa representante local aqui na cidade. Como que é a atuação nessa associação aqui na cidade e a atuação no geral e também nesse mês especificamente do Julho Verde? Certo. Cristiane, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, conversando também com a doutora Renata e com os ouvintes, esclarecendo um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, essa temática que é tão importante, que é o câncer de cabeça e pescoço. Então, a campanha Julho Verde é uma campanha realizada a nível nacional, que tem como objetivo chamar a atenção para a detecção e diagnóstico precoce de todos os tipos de cânceres de cabeça e pescoço. Ela é conduzida a nível nacional pela ACBG, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, ACBG Brasil, da qual eu sou membro, e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Então, são as duas grandes entidades que coordenam esta campanha a nível nacional. Em Caxias do Sul, este ano, a gente tem um apoio local da Câmara de Vereadores, da Diocese de Caxias do Sul, e da Festa Nacional da Uva. Então, nós estamos desenvolvendo algumas propostas de ações junto à mídia, para estar trazendo essa temática, chamando a atenção visual dos caxienses. Alguns prédios públicos estão iluminados na cor verde para chamar atenção à campanha, e ainda localmente essa campanha é apoiada pelo GALC, que é o Grupo de Apoio aos Laringectomizados Totais de Caxias do Sul e região, que são pacientes, é uma associação local, que é co-irmã da CBG, que é um trabalho feito com pacientes que foram submetidos à cirurgia de retirada total de laringe. Então, o Julho Verde está vindo para a gente chamar a atenção para esta temática, que engloba cânceres de lábio, língua, tireoide, laringe, Então, é uma gama bastante grande de incidência de tumoração nessa região. Sim, que a gente fala cabeça e pescoço, mas dentro da cabeça e do pescoço nós temos esses órgãos, Exato. Que são os que afetam, Exatamente. Renata, nós temos um mito que o câncer, principalmente o câncer de tireoide, é mais masculino, exclusivamente masculino. Desculpa. O câncer de cabeça e pescoço é mais masculino, mas na verdade ele tem uma situação feminina, Como é que é essa incidência, nas mulheres, como é que isso afeta esses cânceres de cabeça e pescoço? Eu também gostaria de agradecer o convite de vocês, Prazer estar aqui. Então, quando a gente fala do câncer cabeça e pescoço mais focado no nariz, boca, garganta, cordas vocais, ele continua sendo muito mais prevalente em homens, porque os fatores de risco principais são etilismo e tabagismo. Hoje em dia a gente está vendo um aumento bem importante também de fator de risco como o vírus HPV. A gente tem que chamar a atenção dos pacientes também para isso. E casos também de excessos de consumo de bebidas muito quentes, como o chimarrão aqui na região. Quando a gente fala mais dos cânceres glandulares, que engloba o câncer de tireoide, ele é bem mais prevalente em mulheres, em torno de 3 vezes mais prevalentes nesse grupo. Não se tem toda a certeza ali do porquê, Acredita-se que tem a influência ali do estrogênio, mas é muito mais a carga genética, não tem uma explicação maior e não depende tanto de fatores de risco adquiridos como os outros epiteliais, Sim, é até importante falar do HPV, porque acaba que as pessoas mais jovens acabam tendo esse câncer, A gente espera que as pessoas, enfim, mais velhas tenham esse câncer, mas o HPV é desenvolvido em pessoas mais jovens e pode virar um câncer, Sim. Isso me chamou bastante atenção quando eu fui ler, porque nem tinha pensado nisso, Porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível
né? Eu acho que basicamente mais sexualmente transmissível, se tem outra forma de contágio, e acaba afetando a garganta através do sexo oral, né? Que às vezes as pessoas não pensam nisso, mas que também pode afetar essa área, né? Isso é importante também chamar a atenção em relação à vacina de HPV, que já está disponível, inclusive, no SUS, né? É verdade. Para meninas e para meninos, né? Então, assim, considerando a alta incidência, a gente recebe muito na clínica fonoaudiológica, pós-operatório de CA de cabeça e pescoço, mais comum de laringe, por infecção por HPV, né? Então, assim, às vezes é um mito falar sobre sexualidade, mas quando se fala em saúde e risco de vida, se precisa falar sobre isso também, né? Muito, porque não influi só nos órgãos genitais, enfim, podem afetar outros órgãos do nosso corpo e, através desses órgãos, se espalhar pelo corpo inteiro, virar um câncer, né, que é o caso. E, Aline, como é que é a atuação de um fonoaudiólogo nesses cânceres, na recuperação desses cânceres de cabeça e pescoço? Certo, nós até falávamos um pouquinho antes, né, do quanto as comorbidades são bastante presentes. Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto, acho que a doutora Renata concorda comigo, que o diagnóstico precoce é essencial, tanto para a questão de sobrevida, quanto para minimizar a sequela, né? Então, quando eu estou falando de um câncer de cabeça e pescoço com diagnóstico precoce, mesmo quando a conduta médica inicial é cirúrgica, a gente está pensando numa ressecção de tumoração com o mínimo de complicações, né? É muito diferente quando o paciente chega aos cuidados médicos, que normalmente é o profissional de entrada para se fazer esse diagnóstico, no momento com a doença mais avançada, né? E às vezes os tratamentos eles ficam com um prognóstico mais limitado, né? Existe toda a classificação de estadiamento, né? Que os profissionais da saúde fazem para classificar o tipo de tumoração, o tamanho e a chance, ou se já existe metástase, né? Então, o trabalho fonoaudiológico, se a gente for pensar que a região de cabeça e pescoço é responsável pela fonação, deglutição, mastigação, faz sentido se pensar que qualquer tumor nesta região pode afetar essas funções fisiológicas que são muito comuns, básicas. A maioria das pessoas não pensa acerca do quanto complexo é falar, mastigar ou engolir. Entretanto, quando se tem uma limitação funcional, a qualidade de vida, quiçá a sobrevida desses pacientes fica muito limitada, porque existe dentro da fonoaudiologia o distúrbio de deglutição, cujo nome técnico é disfagia, que se não tratado implica em risco de vida, né? Porque o paciente ele pode não estar apto a comer com segurança pela boca. Então, o trabalho fonoaudiológico junto à equipe médica que trabalha com esses casos oncológicos é fundamental. Idealmente, inclusive, no pré-operatório, porque a gente já pode orientar os pacientes acerca das complicações que possivelmente virão, né? Diminuindo a ansiedade desses pacientes e fazendo uma intervenção precoce. Hoje a gente tem muito recurso para intervir com qualidade nesses pacientes. Então, Aline, como é que é a atuação fonoaudiológica nesses tumores? Como é que é a recuperação, né? Certo. Que as pessoas atuam mais na recuperação desses pacientes. Certo. O fonoaudiólogo, junto com toda a equipe de saúde, tem um trabalho bem importante na recuperação de qualidade de vida desses pacientes, né? É importante a gente pensar, antes de chegar na reabilitação, a gente tem que pensar em estimular o diagnóstico precoce dessas tumorações, que eu acho que é uma bandeira que a medicina também levanta. E né? acho que a atuação também é a função desse mês, né? Isso. Trabalhar com a informação para que as pessoas possam... Isso, para que se chame atenção para que pequenas lesões podem ser um câncer e as pessoas têm que olhar para isso e buscar ajuda quando essas lesões não regridem. Então, em termos de reabilitação, o tempo de diagnóstico faz toda a diferença, porque um diagnóstico precoce vai implicar em condutas inicialmente médicas, que são os profissionais de porta de entrada para diagnósticos de cânceres de cabeça e pescoço. O diagnóstico precoce vai fazer com que as condutas médicas sejam menos invasivas. Quando a gente pensa em questão de cirurgia, faz toda a diferença, por exemplo, numa tumoração laríngea, um câncer inicial pode ser feito uma laringectomia parcial, ou seja, tirado parcialmente a laringe. Um câncer mais avançado, às vezes, inevitavelmente, é necessário se fazer uma laringectomia total, retirada total da laringe. Então, a reabilitação, ela depende muito deste tempo do tamanho do tumor,
da presença ou não de metástases, que é a classificação TNM, que os profissionais de saúde usam para a classificação dos tumores. Então, a reabilitação fonoaudiológica, quando um tumor é diagnosticado precocemente, ela tende a ser muito mais efetiva e assertiva, porque, teoricamente, quando se tem a indicação médica de ressecção cirúrgica, essas cirurgias vão ser em menor grau, com uma menor margem de retirada de tecido funcional. O que são tecidos funcionais, né? Quando eu penso em reabilitação de cabeça e pescoço, a gente não se dá conta que funções vitais e normais, totalmente importantes para a nossa qualidade de vida e também para a questão de saúde, a saber, assim, fala, respiração, mastigação, deglutição, são funções que envolvem uma fisiologia, elas requerem uma fisiologia e uma anatomia perfeita de cabeça e pescoço. Então, me parece lógico pensar que quando a gente tem tumoração, lesão, necessidade de cirurgia, quimioterapia, radioterapia nesses tecidos que envolvem essas funções vitais que são muito complexas, embora pareçam simples, são muito complexas. São muito naturais, a gente faz sem nem perceber, né? Isso, então a reabilitação fonoaudiológica ela tende a ser indicada em quase todos, se não todos os pacientes submetidos a tratamentos oncológicos de câncer de cabeça e pescoço, né? Inclusive antes de procedimento cirúrgico, idealmente, né? É muito legal vocês falarem esse trabalho da fonoaudióloga, porque a gente pensa em fonoaudióloga só que trata a fala, né, que trata a voz, e tem toda uma outra estrutura, um outro trabalho que se faz, que não envolve só a fala, né? Não é só tão limitado. É bem mais complexo. É. Doutora Renata, até como a Aline estava falando, né, de identificar precocemente esse câncer, como é importante, que ajuda a ele não ser tão agressivo, eu acredito, né, de não, né, tanto de cabeça e pescoço, quanto antes identificar, mais fácil a cura, né, e menos agressivo ele é, menos sequelas ficam. Como que a gente pode fazer isso? Como identificar se a gente está com algum risco de câncer? É um nódulo? Como que a pessoa pode perceber que ela corre o risco de ter algum câncer? Em primeiro lugar, a gente pode aproveitar as consultas para sempre questionar os hábitos, né? Se a pessoa fuma, se ela bebe, tentar estimular um estilo de vida mais saudável. Com relação às lesões, daí seria no diagnóstico precoce, a gente sempre tem que perguntar se a mulher, se o paciente identifica alguma lesão na boca que não está cicatrizando, aquela dor de garganta que não está resolvendo, alguma dificuldade na deglutição, né, para engolir os alimentos, se ela nota algum abaulamento na região cervical, né, aqui das cadeias linfonodais, na própria tireoide, se tem alguma dificuldade para respirar, aí a gente vai fazer a busca ativa dessas lesões. Exames? Como é que isso... A gente pode fazer uma horoscopia, né? Pedir para o paciente abrir a boca, colocar uma luz, fazer uma horoscopia simples, palpar bem, né? Toda essa região aqui cervical anterior, cervical posterior, palpar a região da tireoide, que fica localizada aqui na região anterior do pescoço. Qualquer sinal de abaulamento, pedir a complementação de exames de imagem. O melhor exame de imagem para a tireoide acaba sendo a ecografia. Para olhar os outros planos, a gente acaba indo para tomografia ou ressonância e muitas vezes encaminhando para o otorrino ou cirurgião cabeça e pescoço para fazer uma laringoscopia direta. Então, ele vai entrar com uma câmera e vai conseguir acessar toda a orofaringe, cordas vocais e ver se ele identifica alguma alteração. Certo. Na verdade, quando a pessoa nota algum nódulo, ela tem que procurar algum médico especialista. Como é que a pessoa faz quando identifica alguma lesão, alguma coisa suspeita? Poderia ser até num clínico geral, né, ou endocrinologista, otorrino, cirurgião cabeça e pescoço, para palpar e tentar identificar essas alterações e aí partir para os exames de imagem. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, até sobre essa questão da tireoide e o câncer da tireoide, que é o mais comum entre as mulheres, né? Nessa região do pescoço, mas é no próximo bloco, porque nós já encerramos nosso tempo nesse primeiro bloco. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos rapidinho.
Poderíamos pensar numa casa como apenas mais uma coisa entre tantas outras coisas que povoam o nosso mundo. E de fato, a casa pertence a esse conjunto de coisas necessárias à vida humana. Abriga das intempéries, esconde dos inimigos e protege das ameaças. Porém, nesse universo de objetos que sustentam a vida do humano no mundo, a casa ocupa um outro lugar. A casa não manifesta a sua originalidade por algo que se utiliza. A sua singularidade não consiste em ser útil à atividade humana, mas em ser a condição da ação humana no mundo. A casa é o começo do mundo humano. Para que o humano possa ser pensado, trabalhado e se manifeste no mundo, é necessário que antes conheça o recolhimento de uma casa que o abriga. Vamos ao mundo vindos da nossa casa, lugar para onde voltamos e nos abrigamos quando necessário. Não chegamos ao mundo vindos de um espaço desconhecido, atirados ou abandonados a ele. Chegamos ao mundo vindos da intimidade e da proteção que se abre dentro da nossa casa. Precisamos de uma casa. As coisas todas do mundo situam-se em relação à nossa casa. Para pensarmos o mundo, antes precisamos morar nele, encontrar no mundo o abrigo e a proteção de uma casa. Para existirmos no mundo, precisamos antes existir no abrigo da casa. Para contemplarmos o mundo, precisamos antes ser contemplados pelo recolhimento, pela segurança e pela proteção da nossa casa. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Há 128 anos, a Casa da Comunidade. Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência. De volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre a campanha do Julho Verde. E no bloco anterior falávamos sobre o câncer de tireoide, que é o mais comum da região de cabeça e pescoço e que pegamos um dado que até 2030 ele vai ser o terceiro mais incidente entre as mulheres. É um dado bem preocupante, visto que esse câncer está crescendo muito entre as mulheres, muito acelerado, muito rápido, né? Então, a gente queria, antes de começar a falar sobre o câncer de tireoide, pedir para até a Renata nos contextualizar o que é a tireoide, né? Porque a gente fala tanto desse órgão e a gente não sabe bem como ele é. Então, qual o tamanho que ele tem, que formato que ele tem, se a gente já consegue apalpar ele, como que é esse órgão da tireoide? Então, a tireoide é uma glândula que controla o metabolismo do nosso corpo. Ela fica localizada na região anterior aqui do pescoço. Geralmente, ela é palpável. Ela é como se fosse num formato de um H. Então, ela tem dois lóbulos maiores e um central, uma ponte entre eles. Geralmente, ela tem de 15 a 20 gramas. Né? Vai depender, em homens ela é um pouquinho maior e tem algumas doenças, algumas questões que podem aumentar a tireoide e tornar, inclusive, ela visível a olho nu, assim, apenas olhando para a pessoa. Né? Certo. E por que esse câncer de tireoide é o mais maior entre esses cânceres de cabeça e pescoço, entre os órgãos de cabeça e pescoço? Tem algum motivo, né, da população ser... É mais entre as mulheres, mas ainda atinge os homens também, né? É importante falar que ele também, o câncer de tireoide, também atinge os homens, né? Então, por que ele é que ele é mais comum dessa região de cabeça e pescoço? Eles têm, na verdade, fatores de risco muito diferentes um do outro. Então, fica muito difícil da gente dar um motivo de por que ele é mais prevalente, né? Mas todo o tecido glandular, por estar tendo que produzir hormônios o tempo inteiro, ele acaba sofrendo um risco maior de atipias, né? E aí acaba tendo alguma célula mal formada, alguma coisa e evoluir para um câncer. Certo. Até preparamos um material para o programa de hoje, que é sobre mitos e verdades sobre o câncer da tireoide. Então, a gente vai convidar o pessoal que está nos assistindo para acompanhar junto com a gente. Mitos e verdades sobre a tireoide.
Alterações no peso. Verdade. Apesar de não se aplicar a todos os pacientes com disfunções da tireoide, a alteração de peso pode acontecer pois uma das funções da glândula é controlar a maneira como o nosso corpo usa e armazena energia. Raio-X e mamografia podem causar câncer de tireoide. Mito. Não existe comprovação de que esse tipo de radiação ofereça risco para o desenvolvimento do tumor. Hereditariedade é um fator de risco para o câncer de tireoide. Verdade. Aproximadamente 10% dos casos estão relacionados à herança genética. Apesar de não ser um número alto, é preciso ter atenção. Selênio auxilia no funcionamento da tireoide. Verdade. O selênio é encontrado principalmente na castanha do Pará. Ele atua na conversão do hormônio T4 em T3, evitando o hipotireoidismo. O mineral ajuda o organismo a se livrar de substâncias tóxicas. Uma castanha por dia é o necessário para garantir bons níveis de selênio no corpo humano. O selênio também é encontrado no gergelim, brócolis, feijão branco, alho e em vários outros alimentos. Bom, meninas, a gente acompanhou ali sobre mitos e verdades do câncer de tireoide. A gente queria perguntar para vocês se vocês concordam com tudo que apareceu no vídeo. Eu vou dar minha contribuição. A maioria dos mitos, acho que a doutora Renata vai esclarecer com muito mais propriedade do que eu, a saber pela área de atuação, mas vou dar minha contribuição enquanto fonoaudióloga, enquanto membro da CBG, já que o Júlio Verde está trazendo todo esse rol de informações acerca de fatores de risco, né? É importante que se diga que a radiação é sim um fator de risco para algumas tumorações, dependendo da intensidade e da frequência de exposição a essas radiações, né? Então, de fato, não é uma verdade dizer que a mamografia e outros exames de imagem causam câncer, mas uma exposição exacerbada à radiação, sim, né? Então, não quer dizer, muito ao contrário, que não se deva fazer os exames preventivos, mas eles devem ser feitos com os cuidados adequados. Por exemplo, com nós mulheres, necessidade. exato, nós mulheres durante a mamografia, o ideal é que a gente use o protetor de tireoide. Às vezes os serviços, até por esquecimento, acabam não oferecendo, mas é importante que as ouvintes saibam que a paciente pode pedir o protetor de tireoide durante a realização de mamografia, né? Esta seria a minha contribuição acerca desta questão da radiação, que nem tudo, nem é 8 nem 80, né? Acho que quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que olhar de fato cada caso de uma maneira mais específica. Mais individualizada, né? Renata, tu viu que falou um pouquinho da alimentação, não sei se no tratamento as pessoas também cuidam da alimentação para o tratamento do câncer ou dos próprios problemas de tireoide, porque a gente sabe que embora nem tudo seja câncer, né, que envolve tireoide, tem alguns problemas de tireoide que às vezes podem virar câncer ou não. Até queria que tu comentasse um pouquinho depois de falar da alimentação, desses problemas de tireoide também, que nem todos são câncer, né, mas para as pessoas saberem que existe também, né. Mas primeiro vamos falar da alimentação. Tá. Em relação à alimentação, é sempre aquela premissa, né, da alimentação mais saudável, né. Quando a gente tem as doenças autoimunes que acometem bastante a tireoide, a gente tem que evitar alimentos industrializados, muita gordura trans, muito pacote, que aí a gente vai ter uma melhor saúde do corpo inteiro no geral, né. O selênio é bem importante ali para as funções da glândula. Então, a verdade. O iodo, né, e bem como ela falou, na castanha do Pará, no brócolis, então ali tá bem correto. O iodo a gente só tem que cuidar para não ficar suplementando com Lugol, né? A gente consegue o iodo através da alimentação, frutos do mar, peixes, então deixar por isso, não acrescentar, não tomar o Lugol. A não ser que tenha uma indicação médica, né? Isso. Certo. E a tireoide, né? A gente escuta falar tanto do hipotireoidismo, falei certo? Tem. E os problemas de tireoide nem podem virar câncer, né? Que às vezes as pessoas, nem porque tem um problema de tireoide vai ter o câncer, né? Só para as pessoas também não se preocuparem também se tiver algum problema na tireoide, se algum nódulo, algum tumor, enfim, não, tumor sim, tumor já é câncer, né? Algum nódulozinho também não pode virar câncer, né? Então, quando a gente pensa na tireoide, né,
na função que ela tem de metabolismo do corpo, a gente pensa muito no hipo e no hipertiroidismo. Isso, que são os problemas mais conhecidos, e o hipo que afeta mais as mulheres, né? Afeta mais as mulheres. O hipotiroidismo é quando a gente tem uma deficiência dos hormônios circulantes da tireoide. É muito conhecida como aquela tireoide que engorda, né? Na verdade, ela vai aumentar de 3 a 4 quilos apenas, porque ela causa uma retenção de líquido, mas pode vir associada a outros sintomas, como a pele seca, queda de cabelo, unhas fracas, sonolência, a fala pode ficar lentificada, o hábito intestinal pode ficar lentificado, né? A pessoa fica mais constipada, ela fica toda lentificada. E o hipertiroidismo, que é o contrário, quando a gente tem excesso de hormônios tiroidianos circulantes, a gente vai ter aquela tireoide que emagrece. A pessoa realmente pode perder peso, dependendo da quantidade de hormônio circulante, pode perder até 8, 10 quilos muito rápido, e ela fica toda hiperativada. Fica com a pele mais sudoreica, quente. Também pode ter queda de cabelo, aumenta o hábito intestinal, muitas vezes pode ter diarreia, tremores, insônia. Dependendo da causa, até os olhos ficam mais arregalados, a pessoa fica toda hiperativa. As duas coisas são prejudiciais e devem ser tratadas o quanto antes. E como é o tratamento? Quando a gente tem a deficiência de hormônios, a gente acaba repondo com a levotiroxina, que tem vários nomes comerciais no mercado. Só lembrar que essa medicação tem que ser tomada em jejum, tem que aguardar em torno de 40 a 60 minutos para comer ou tomar outras medicações. E no caso da produção excessiva de hormônios, a gente tem que fazer o bloqueio dessa produção. Aí a gente tem 2 medicamentos mais comuns, o Tapazol e o Propiltiuracil. Certo. A gente até estudou um pouco o programa e a gente leu que a tireoide afeta também a fertilidade das mulheres. E é verdade isso, né? Qual que é o poder da tireoide nesse sentido? É verdade. As duas formas, o hipo e o hipertiroidismo, eles podem causar uma alteração do ciclo menstrual e até problemas com ovulação. Mas o mais comum é a gente ver o hipotiroidismo associado à infertilidade. Inclusive, a gente acaba tendo critérios mais sutis ali para iniciar tratamento para não ter nenhum desses fatores interferindo na fertilidade da mulher. Certo. Então, o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico já começa a ser tratado em mulheres que estão tentando engravidar. Quando que a gente deve se preocupar com esses problemas da tireoide? Quando que, digamos, pode evoluir para um quadro mais grave? Então, sempre fazer o TSH e o T4 livre, que são os exames para avaliar a função da glândula, e fazer o exame também de imagem quando a gente tem alguma suspeita de nódulo, né? E esses exames de sangue, qual a periodicidade? Vai depender se os exames estão normais, não é uma pessoa com fatores de risco, não tem anticorpos positivos. Idade interfere nesse sentido? Acaba interferindo, sim. É mais prevalente em mulheres acima de 30 a 40 anos, né? Até li um dado que diz que a tireoide costuma falhar entre os 30 e 40 anos, né? E é uma idade relativamente jovem da mulher, né? Sim, E mas é a lembrar idade que ela deve se preocupar mesmo com a questão da tireoide também. Também, mas tá pode livre. dar até em crianças. É? Até em crianças. Nossa, olha que interessante, né? Esse dado a gente não tinha. Mas a incidência de câncer de cabeça e pescoço tem em criança também? Porque a gente escutou, a gente leu mais sobre homem, sobre que está aumentando os casos entre as mulheres, mas a gente não vê se em tem criança. documentado tantos casos de carcinoma em crianças, né? Muito embora eu estou acompanhando agora no consultório uma menina de 13 anos que fez um CA de tireoide, teve que fazer uma tireoidectomia total. Então, como uma? Tireoidectomia total, que é a cirurgia de retirada total da tireoide em função de carcinoma, né? E quando retira a tireoide, qual que é no sistema, no organismo da pessoa, como é que isso afeta? Consistências, alterações fisiológicas e hormonais, tal como a doutora Renata, de uma forma muito adequada, pontuou. E do ponto de vista fonoaudiológico, por ser uma estrutura muito próxima aos órgãos da fonação, a própria cirurgia acaba, às vezes, fazendo uma iatrogenia, ou seja, machucando tecidos adjacentes, e a paciente pode ficar com distúrbio vocal e de deglutição, que precisa ser acompanhado, e hoje, felizmente, a gente tem recurso para reabilitar de forma adequada, né? Mas você tem todas as alterações sistêmicas, né, doutora Renata, em função da retirada deste órgão, que, como ela explicou, é extremamente importante, né?
Acaba causando um hipotireoidismo e a pessoa vai ter que repor os hormônios tireoidianos. Aí, dependendo do tipo de nódulo, do risco que aquele câncer trazia para a mulher, a gente vai ter valores de TSH a seguir. Então, geralmente a gente dá doses mais altas do hormônio tireoidiano quando é um pós-operatório ali de câncer de tireoide do que um hipotireoidismo por outras causas fisiológicas. Certo. A gente também viu que o diagnóstico tardio aqui tem um dado que diz que ocorre em 60% dos casos. Então, geralmente as pessoas descobrem tarde esse câncer, né? Tanto de cabeça e de pescoço. Eu acho que a gente ainda estamos em 2021, mas a gente tem uma cultura de subestimar sintoma, né? Uma rouquidão não é nada, um nódulo não é nada, uma ferida na boca não é nada, né? Então, em termos de orientação para diagnóstico precoce, a gente orienta, esses sintomas, eles podem ser sintomas de um rol enorme de etiologias, ou seja, de fatores causais, entre coisas mais simples, inclusive câncer. Então, o que se orienta é se buscar uma avaliação médica caso esses sintomas persistam por mais de 2 a 3 semanas, né? Então, a questão é a persistência dos sintomas, não é também para a gente criar uma reação ansiogênica exacerbada, estou rouca, pode ser câncer. Então, é assim, é a frequência e são esses sintomas que não regridem quando deveriam, né? Esses merecem atenção. Sim, então a função também do programa hoje é informar um pouco as pessoas que existem, né? Mas que, claro, não é para se preocupar, para também achar que tudo é câncer, né? A gente também vamos pensar pelo lado positivo, ainda tem coisas que realmente é o organismo se manifestando alguma coisa, mas não que seja um câncer, né? Eu acho que, então, a gente já falou um pouquinho também dos fatores de risco, consumo de bebida, fumar, que mais que pode ser fator de risco para esses cânceres? Exposição a sol, má higiene bucal. As pessoas esquecem que a boca é uma das regiões do nosso corpo mais contaminadas, né? Então, higiene bucal extremamente precária, exposições a agentes tóxicos e cancerígenos, né? Industrializados, radiação também, mas de novo, não é uma única exposição, uma exposição continuada a esses fatores de risco, HPV, né? Então, e fora as questões hereditárias e genéticas, que tem pessoas que têm mais predisposição, né? Independente de fatores ambientais. E lembrando que a radioterapia, né, que muitas vezes vai ser usada para um câncer de garganta, por exemplo, pode depois aumentar o risco de um câncer de tireoide, pela exposição bem localizada ali sobre a glândula. Bom, e a pandemia também, como é que afetou nesse caso? Tá? As pessoas procuraram menos para fazer os exames, né? Você acha que afetou de alguma forma ou não? Eu não tenho acesso ainda, não sei se a doutora Renata tenha dados numéricos, mas a gente supõe que alguns diagnósticos eles foram adiados, né, por receio das pessoas em buscarem auxílio, mas eu entendo que agora parece que os sistemas de saúde pelo menos estão voltando a uma normalidade minimamente razoável para esses casos oncológicos ao menos, né. Certo. Bom, meninas, nosso tempo já esgotou, acho que a gente podemos falar um pouquinho mesmo que rapidamente desses casos que envolvem câncer de cabeça e pescoço. Quero agradecer muito a contribuição de vocês, né, a dedicação de vocês estarem aqui, contribuindo em nos acrescentar mais sobre esse assunto, principalmente na especialidade de vocês, né. Agradeço muito então, a presença, a contribuição, e você que está nos assistindo, agradecemos muito a paciência, a audiência. Se você ficou com alguma dúvida, nós estamos à disposição, só entrar em contato com o programa, entre elas, aqui da TV Câmara Caxias. E aguardamos vocês para as próximas edições do programa. Um abraço e até lá!